Olá para você que nos acessa hoje ao Paz e Bem. Nós estamos com mais uma edição do Ciência na Religião. E hoje a gente vai tratar dessa questão. Será que existe uma diferença entre ética e moral? Bom, nós sabemos que essa noção de certo e errado, justo ou injusto, bom ou mal, é muito comum essas noções estarem dentro, né, dos debates religiosos. Afinal de contas, a maioria das religiões, elas tentam estabelecer normas de conduta, paradigmas, parâmetros, né, de comportamento, e aí, às vezes, esses termos são até confundidos ou são tidos como sinônimos. Mas dentro da filosofia, a gente faz uma pequena diferença entre esses dois termos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Então, a gente está se propondo aqui a bater um papo sobre esses diferentes conceitos, como é que esses conceitos eles também atravessam os diferentes períodos históricos, as diferentes culturas. Então, essa noção, né, de certo ou errado, bom ou mal, também é dependente de cenários contextuais. Também vamos conversar um pouquinho sobre essa relação entre ética, moral e o próprio direito, né, as próprias leis que circulam, né, ou são estabelecidas dentro de uma sociedade. Vamos falar também se é possível a gente falar, né, de uma moral cristã ou de uma ética cristã, qual seria a diferença, né, dessas duas coisas, e se no final das contas existem aí valores que são universais, né? Será que aquilo que eu defendo pode ser levado, né, como verdadeiro e conveniente para todos os tipos de sociedade, para todos os tipos de cultura? Lembrando, né, que o Ciência na Religião é um projeto da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o canal Paz e Bem, e que a gente discute aí temas que são transversais às religiões de uma maneira geral e que são alvo também de estudo dentro da ciência, especialmente, né, a sociologia, a antropologia e a própria filosofia. Muito bem, vamos começar então a falar um pouquinho desses conceitos, né? Como é que nós podemos diferenciar essas duas coisas que para esta fala de hoje seria importante. Muito bem, a origem dos termos moral e ética, ela é diversa, mas a gente vai tentar buscar um sentido que vá contextualizar melhor aquilo que a gente vai abordar nesse diálogo com vocês. Moral tem origem mais, o termo, né, tem uma origem mais latina. E essa origem latina tem a ver com aquela noção de você buscar normas que disciplinem os sujeitos de uma maneira geral. E aí se estabelece, né, esses questionamentos, se é lícito, se não é lícito determinado comportamento ou determinada atitude, se os hábitos, né, que as pessoas adotam, as sociedades adotam, são bons ou são ruins, né, para a maioria ou para todos. Enfim, né, tem a ver muito mais com comportamento, com normas, em razão dessa necessidade que o ser humano tem e as sociedades têm de estabelecer aí normas de conduta, paradigmas, né, de conduta baseada em determinados valores que se defende numa determinada época. Muito bem, ética já tem uma origem grega, e a origem grega específica que nós vamos pegar aqui é aquela que diz respeito também a comportamentos, a caráter, né, a hábitos, mas principalmente essa noção de que ética tem vamos dizer assim, um sentido especulativo. O que a gente quer dizer com isso? O sentido especulativo é o de não oferecer a priori normas ou fórmulas, né, de conduta ou de comportamento. Se preocupa muito mais com uma fundamentação filosófica da moral. Ou seja, a moral ela vai ser um objeto de estudo da ética.
A moral, ela vamos dizer assim, ela vai ser uma fonte de estudos, de especulação, de dúvidas, de questionamentos. O comportamento humano, então, ele vai ser questionado, né, a partir de uma disciplina chamada ética dentro da filosofia. E o que seria a moral, né? A moral é tudo aquilo que não tem a ver com a moralidade. Ou seja, há determinadas situações, comportamentos que não são objeto de julgamento, ou de estudo, ou de reflexão da ética ou da moral. Por exemplo, a atitude dos animais, né? Um animal matar outro para comer, né? Isso não vai ser objeto de estudo, portanto, é uma questão amoral, né? Dentro da filosofia. Bem, a gente já conversou aqui no início que tanto a moral quanto a ética, elas são dependentes aí de contexto histórico, né? E de uma relação com a cultura. Então, nem sempre aquilo que nós julgamos como bom ou ruim, as pessoas fazendo determinadas coisas, sendo coisas boas ou coisas corretas ou coisas incorretas, elas vão permanecer através dos séculos. Então a gente sabe que, vou tentar dar um exemplo aqui, mulheres que vestem calças compridas. Isso em determinada época era considerado imoral, porque não fazia parte dos costumes, especialmente, né? Eu vou dar muito exemplo de mulher aqui, mas é porque essa transformação ocorreu mais, né, ao longo dos séculos em relação ao gênero feminino. Então, elas eram submetidas a julgamentos morais em razão, por exemplo, desse comportamento de se vestir de uma forma ou de outra. Mas algo, por exemplo, que era considerado imoral e que permanece, né? Então, tem determinados comportamentos aí que ainda são considerados imorais na maioria das sociedades. Por exemplo, andar nu. Andar nu não é considerada uma coisa natural ou boa dentro da sociedade ocidental, mas vai ser considerado normal e ok dentro, por exemplo, de algumas etnias indígenas, tá? O casamento entre um homem e várias mulheres hoje pode soar como estranho, né, na sociedade atual, mas em outras isso não é um problema. Da mesma forma que o adultério, né? Entre, por exemplo, um homem cometer adultério é menos mal visto do que uma mulher que comete adultério. Por quê? Porque as sociedades, de uma maneira geral, elas são mais patriarcais. Então, esses valores do patriarcado, esses valores, né, mais sexistas, eles determinam a maneira como a gente olha uma atitude como sendo certa ou como sendo errada. E há também uma relação aí estreita entre ética, moral e direito. Por quê? Porque o direito ele visa estabelecer, né, algumas regras. Essas regras, se não cumpridas, elas podem gerar multas, podem gerar prisão, restrição de direitos. Então, as legislações, de uma maneira geral, elas tentam perceber um consenso moral ou um consenso ético que existe num determinado momento histórico e ali regula, né, o comportamento das pessoas para que a sociedade tenha parâmetros mínimos ali de legalidade para se comportar, tá? Mas assim, nem sempre o direito ele vai permitir coisas, né, que a gente considera como sendo altamente moralista dentro de uma determinada religião. E o inverso também, né? É possível que o direito também ele possa permitir determinadas coisas que às vezes nós julgamos que sejam de fato morais. Então, assim, isso é uma discussão que fica no âmbito, né, dos diversos grupos sociais, diversos grupos religiosos que tentam imprimir no Estado
determinadas leis que vão permitir ou proibir determinadas coisas. Então, o direito também é alvo de pressões desses grupos sociais que entendem que determinadas normas devam valer para todos, para todas, tá? Vamos falar aqui, tentar dar algum exemplo, né, dentro dessa questão. Eu posso achar que é indecente, que é imoral determinados grupos do Estado terem vantagens, enquanto o resto da sociedade não tem. Você usufruir de vantagens financeiras, férias mais de 30 dias ao ano, você ter vale isso, vale aquilo, né? Eu posso achar então que esses grupos sociais, eles não poderiam usar o dinheiro público, né, para ter esses benefícios que são mais privados ou destinados apenas a uma classe. Mas às vezes o direito permite, né, por causa desses grupos de pressão, da tradição. Então aí a gente tem uma desconexão, né, entre o que a sociedade pode achar como imoral e o direito achar como legal. Mas a questão é que as leis também estão sempre mudando, porque as sociedades mudam, então aquilo que a gente valoriza hoje não valoriza amanhã, e vice-versa, né? Não valorizamos hoje, mas pode ser uma questão importante amanhã, e o direito tenta acomodar-se, né, dentro dessa discussão que circula sobre ética e moral dentro das sociedades. Uma outra questão que a gente levanta aqui é se será que é possível a gente falar de uma ética cristã ou é melhor falar de uma moral cristã? Então, mais uma vez, a gente vai retomar, né, aquele conceito anterior que nós expusemos aqui no início. Então, moral enquanto conjunto de valores que vão dirigir determinado comportamento e ética como uma reflexão sobre esses valores. Então, as duas coisas são possíveis, né? A gente está falando do cristianismo, mas isso poderia ser em quaisquer outras religiões que estabelecem, né? Que tomam esses valores como referência para estabelecer normas de conduta e assim por diante, tá? Mas aí, gente, nós temos aqui, determinadas religiões vão exigir que uma mulher, ela use véu, né, dentro das cerimônias religiosas, por uma questão de tradição, por valores simbólicos que estão ali envolvidos. Em outras religiões, isso não vai ser uma questão fundamental, então isso não vai ser uma questão moral, tá? Agora, quando eu parto para analisar esse costume, esse comportamento, e analisar em que sentido? Eu vou observar as razões históricas de determinado comportamento, ou de determinado hábito religioso. Vou tentar fazer uma avaliação da validade, né? Será que isso realmente é importante? Será que isso aqui é válido? Quais são as consequências geradas por esse tipo de hábito? O que eu estou apoiando quando eu adoto, né, esse tipo de comportamento? Ou então eu vou verificar quais são os favorecidos e os desfavorecidos em relação à adoção de determinado costume, de determinado hábito. Quando eu faço essas reflexões, eu estou já no âmbito da ética. Então, um religioso, ele pode sim adotar determinados comportamentos que ele acha que é moral para ele, assumir isso, né? A partir do momento que ele começa a refletir sobre isso, e essa reflexão ou pode endossar, né, ou pode invalidar, né, ou transformar aquela noção moral que ele tem. Então, esses questionamentos, né, essa reflexão madura a partir de várias compreensões que eu tenho sobre a moral, então eu estarei aí no âmbito da ética, tá? Então, eu estaria aí adotando um comportamento mais ético. Então, aí depende, né, de cada pessoa, como é que ela vê a religião, se a religião é algo aberto, que pode ser discutido, que pode ser sempre reavaliado, ele utiliza uma atitude mais ética, né? Se a religião é uma coisa mais fechada, mais dogmática, né, que não permite determinadas reflexões e críticas, aí ele vai estar no âmbito mais da moral.
E aí a gente chega numa questão importante, que é: será que determinados valores que eu estou cultivando dentro da minha religião, ou mesmo dentro da sociedade, né, que eu vivo, será que eles são de fato universais? Porque a gente já viu aqui que é uma complicação, né? Que cada pessoa adota uma religião, cada um tem uma cultura, pertence a uma etnia, então esses valores são variáveis, né? Os direitos humanos, se a gente for perceber até pelo título, né, que se dá aquele documento, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos. A princípio, a gente estaria aí defendendo, né, que esses direitos, eles têm que valer para todos. Então, aquelas noções de liberdade, noções de igualdade, de fraternidade, que são bem assumidos ali dentro dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles deveriam estar como diretrizes, né, como normas. As constituições de diferentes países deveriam assumir esses valores, né, como sendo universais, que é um desejo, né, do Ocidente, né, uma pretensão aí do Ocidente de valorizar essas coisas. Bem, a gente sabe que aí eu vou tentar dar o exemplo da democracia. A democracia seria um valor dentro do Ocidente, né? Pelo menos da maioria da cultura ocidental. E aí a gente pode dizer, não, então a democracia ela tem que ser universal. Então todos os países deveriam adotar a democracia, né? O próprio povo escolhendo por mecanismos aí democráticos, livres, os seus líderes, né? Os seus representantes. E aí eu defendo isso, mas aí quando eu vou lá para o templo ou para a minha igreja, eu vejo que os líderes religiosos, né, os pastores ou os padres ou determinados presidentes de centros espíritas, por exemplo, né, ou dirigentes de terreiros, eles não são escolhidos, né, dessa maneira. E aí eu começo então a fazer o contraponto, mas será que a democracia vale para isso, mas não valeria para aquilo? E aí fica então a dúvida, né, se realmente a democracia seria um valor universal assumido, ou que deveria ser assumido por todos os estados ou por todas as instituições. Um outro exemplo, né, a monarquia, que é um grupo familiar, né, vamos dizer ali, descendentes de nobres, eles teriam ad eterno ali o trono, né, uma posição de poder em razão desse nascimento, né, em razão da família, né, em que nasceu. Em muitas sociedades a gente vai dizer, olha, isso aí é um absurdo, né? Como é que você pode privilegiar uma família e permitir, né, que ela comande um estado sucessivamente, né, e não tenha eleições, ou não há assim, um revezamento nesse posto de poder. Mas aí depois você começa a fazer algumas pesquisas em algumas sociedades, e se a economia for bem, não interessa, né, se a política ela é autocrática ou democrática. Então fica em segundo plano, porque talvez a economia ou a tradição valem mais dentro daquela sociedade do que propriamente esses mecanismos democráticos que às vezes a gente defende. Então, talvez seja muito difícil a gente, vamos dizer assim, perceber ou ver uma tendência de que valores são de fato universais. Porque quando a gente começa a estudar as diferentes culturas, o modo como as pessoas se organizam, o modo como elas entendem o que é bom para elas e o que não é bom para elas, isso vai nos levar à constatação de que não existe essa universalidade de valores. O que há atualmente é um esforço ou uma tentativa de que as sociedades, de uma maneira geral, numa sociedade globalizada, em que há muita interdependência, em que há muitas relações internacionais, e aí, consequentemente, há, né, um choque de culturas em que se estabeleça padrões mínimos de civilidade.
ou normas mínimas de conduta para que haja um mínimo de respeito e um mínimo de conflito, né? Para que as pessoas possam conviver com uma paz aí relativa. Então, nesse sentido, é que talvez os direitos humanos se apresentem aí como uma pista, né, ou um ponto de partida importante. Mas essa universalidade geral, de que todos vão pensar da mesma forma, que todos vão achar que algo é bom ou ruim da mesma forma, partindo, né, dos mesmos valores, isso é muito difícil. A gente ainda não viu nenhuma condição histórica, ou nenhum exemplo histórico que globalmente isso foi possível. O que há são essas tentativas. Muito bem, então é isso que nós temos para hoje. E se for o caso, deixe aí o seu comentário para que a gente possa responder em alguma outra oportunidade. Até mais.